E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão, galera. Palmeiras 4, Fortaleza 1. Com destaque para Andreas Pereira, que entrou no segundo tempo e marcou 2 golaços. Estou trazendo aqui para vocês o Sport Center com tudo aí sobre essa grande partida do nosso Verdão. Palmeiras que chegou a 49 pontos e está na segunda colocação do campeonato. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? De volta com o Sport Center, com os melhores momentos de Palmeiras 4, Fortaleza 1 e uma noite de Andreas Pereira. 2 gols, também com um Fortaleza no segundo tempo praticamente entregue. E aí o Andreas Pereira deitou e rolou. O primeiro gol foi de pênalti com o Rafael Veiga. Fazia tempo que o Rafael Veiga não marcava. Ele marca de pênalti, depois Sousa faz o segundo quando o Fortaleza já tinha um empate com 1-1 e o Sousa faz um segundo tempo, depois 2 gols do Andreas Pereira. 4-1 é o Palmeiras na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Gustavo Zupac. É assim, a gente vai ver agora o gol do Lucas Crispim num lance de ataque triplo, né? O Everton faz 2 grandes defesas, mas anteriormente no pênalti que a gente viu, o árbitro estava de frente para o lance. O pênalti foi claríssimo e o árbitro não foi capaz de ver. Ele precisou usar a muleta do VAR para marcar um pênalti na fuça dele. Tudo bem que em 30 segundos ele deu o pênalti. Okay. Sabe quando você fica naquela dúvida, será que foi, será que não foi? Vou deixar o VAR agir. Ele esperou isso, ele usou a muleta, né? E aí o Everton trabalhando muito bem no chute do Breno Lopes, né? Isso aí é uma ativação da chamada lei do ex. E o Everton foi muito bem. O Palmeiras começou bem o jogo, mas no primeiro tempo teve dificuldade de criar chances muito reais, né? Era o time reserva, claro. Só que no segundo tempo o time deslanchou. Dentro desse time reserva, o Abel manteve a estrutura da equipe, né? O Palmeiras joga com uma dupla de ataque, né? Vitor Roque e o Flaco Lopes. Hoje ele fez uma dupla com o Maurício e Rafael Veiga, os dois por dentro, com o Facundo e o Ramon Sousa pelos lados. Os dois jogadores, o Veiga e o Maurício, são muito bons no trabalho de bola, mas não são atacantes, né? Então o Palmeiras perdeu muito de força ofensiva para definir mesmo. O primeiro tempo foi razoável, embora tenha sido melhor do que o Fortaleza. No segundo tempo, o Palmeiras veio com muito mais volume, conseguiu trabalhar muito bem, criando muitas chances, né? Trabalhando muito até sair o segundo gol. O Palmeiras finalizou demais, terminou o jogo com 23 finalizações. E aí aparecem a partir. Essa bola não entrou. Bola não entrou. E mesmo se entrasse, o Facundo me pareceria impedido. E aí o gol do Palmeiras, uma bola longa do Mikael. O Maurício tenta fazer um pivô, mas ele não é um centroavante, não consegue fazer o pivô. E a bola passa e o Ramon Sousa de primeira acerta um chutaço para fazer o primeiro gol dele pelo Palmeiras. Então, assim, os goleadores do Palmeiras viveram uma noite importante, porque o Veiga não marcava há bastante tempo, o Veiga vem de uma temporada ruim, foi apenas o 4º gol do Rafael Veiga, e o Ramon Sousa marca o primeiro, e aí aparece esse cara aí, aliás, ainda não é esse cara aí, aí aparece o Andreas Pereira, que vai fazer 2 gols para a equipe do Palmeiras, com muita qualidade, esse é o primeiro deles, né, uma batida lindíssima, com liberdade. E o Andreas fará também o 4º gol. De um Palmeiras que com o time reserva jogou bem no segundo tempo. Quando entraram titulares, o time claramente melhorou. E um Fortaleza que preocupa demais, Marcela. Claro que o Palermo chegou agora, não tem culpa de nada, né? Tá tentando consertar o time. Mas é um Fortaleza de um nível de preocupação muito grande. É uma cara de rebaixamento gritante. A dificuldade que tem para jogar o Fortaleza. E hoje foi amassado pelo Palmeiras, especialmente no segundo. Olha, o time largou, todo mundo largou. Andando, né? Então uma vitória o Andrés podia colocar essa bola onde ele quisesse. Confortável para o Palmeiras. Olha os números, então, desse Palmeiras e Fortaleza. E olha que era um Fortaleza que poderia ter terminado o primeiro tempo, depois daquela bola do Breno Lopes, com 2-1. Poderia ter terminado o primeiro tempo na frente do Palmeiras. Sim. Mas o Palmeiras depois deslanchou também no segundo tempo. Posse de bola, 66% a 34%, 23 finalizações a 8%, 9 finalizações no alvo a 5 do Fortaleza, grandes chances 7-4, ações na área rival 28-15 e escanteios 11-2, muito pelo que fez também o Palmeiras no segundo tempo. Um Palmeiras que foi em busca da vitória o tempo inteiro, principalmente no segundo tempo, e aí também é covardia, né? Você entra com o time reserva, claro, pensando no jogo da volta contra o River Plate pela Conmebol Libertadores na próxima quarta-feira, e aí quando dá ali uns 30 minutos,
espera aí, deixa eu dar um pouco de ritmo. 20 e pouco, né? Deixa eu dar um pouco de ritmo aqui para os meus jogadores que vão entrar na Libertadores na quarta-feira. Aí você coloca Flaco, você coloca Vitor Roque, você coloca Andrés, Felipe Anderson e Evangelista. Os 5 titulares que Os 5 titulares você vai colocando, aí vai ficando ainda mais difícil para o adversário, e não só o adversário Fortaleza. Qualquer adversário jogando com esse time titular do Palmeiras, que agora está muito encaixado, vai ter muita dificuldade. Vamos lá para o Allianz Parque, a gente conversa com o Rafael Valente, ele vai trazer um pouco do clima da torcida, como é que os torcedores estão se sentindo depois de uma semana mágica, hein, Valente? Boa noite e bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcela, boa noite, Zupac, boa noite ao fã de esportes. Estou aqui no Allianz Parque, na área em que a gente aguarda a saída dos jogadores para o ônibus da delegação. Vamos ver quem vai parar para falar com a gente. Você perguntava do clima aqui, muita festa no Allianz Parque, muita comemoração da torcida. Foi um jogo que já começou com uma certa festa ali, pela presença no time titular do Rafael Veiga, que recebeu inclusive a faixa de capitão, abriu o placar para o Palmeiras em cobrança de pênalti. Antes mesmo da cobrança, ele já estava muito ali ovacionado pela torcida, depois então do gol, foi uma loucura. Só que o jogo foi esfriando, né? E muito por conta do que vocês falaram. Palmeiras entrou com praticamente o time inteiro de reservas, o único titular, o goleiro Everton. E o Palmeiras começou empolgando, mas depois o Fortaleza conseguiu equilibrar ali as ações do jogo, chegou ao empate. Isso esfriou bastante a torcida do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras voltou a ser dominante no jogo, e aí quando entram os titulares, né, aos 25 minutos do segundo tempo, entram 3. Entra o Lucas Evangelista, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O jogo já muda muito, a torcida volta a ficar acesa, e aos 30 minutos aí entram Felipe Anderson e Andréas Pereira, aí praticamente só deu Palmeiras, mostrando muita força, mostrando muito conjunto, muito equilíbrio. A torcida entrou no clima, fez muita festa, a gente sentiu uma sintonia muito importante assim, antes da decisão contra o River Plate. E aí trazer 2 detalhes que eu acho interessante para vocês, né? O primeiro é que antes da partida começar, o Abel Ferreira, ele falou sobre essa gestão de energia que ele tinha que fazer no elenco do Palmeiras para ter força máxima contra o Fortaleza. E aí ele explicou que a viagem, embora tenha sido da Argentina, né, de Buenos Aires para São Paulo, uma viagem que não é tão longa, foi muito desgastante. Os jogadores chegaram na manhã de quinta-feira por volta das 7 horas na academia de futebol, sem ter dormido, sem ter tomado café, foram tomar café, e ele até fez a pergunta, né, para o repórter que eu entrevistava, qual é o impacto disso? Qual é o impacto para a questão física do jogador? Quer dizer, então ele mostrou essa preocupação. As escolhas, ele falou que foi mais no sentido de ter força máxima e preservar os seus titulares, mas aí sim, pois no final do jogo, para todo mundo ali ganhar alguns minutos, o Palmeiras confirmar a vitória, confirmar a segunda posição no Brasileiro. O outro detalhe que eu trago é o seguinte: como o Kelvin está afastado por um trauma no pé, fruto de uma pancada que recebeu no jogo contra o River Plate, e é dúvida para a partida de volta da Libertadores no Allianz Parque, provavelmente a gente pode ter o Giai como titular, e ele começou a partida de hoje. Em alguns momentos ali o Abel passou alguns recados para ele, conversou um pouco com ele. A sensação que eu tive, e acredito que outros colegas que estavam por aqui também, é que agradou, a partida do Giai agradou, e a chance dele ser titular contra o River Plate é muito grande, viu, Marcelo e Zupac? Eu vou esperar para ver quem sai por aqui e chamo vocês qualquer novidade. Valente, então você tem prioridade no Chame para as entrevistas. Bom, se for o Giai mesmo o titular, até a chegada do Kevin faz pouco tempo, ele era o titular e ele estava agradando o Abel Ferreira. Bem. Pode ser que realmente ele fique com essa vaga. E do Andréas Pereira? Falávamos do Andréas Pereira já na partida do River Plate. Que semana dele, realmente. E a conversa e a discussão é titular absoluto, não tem mais para ninguém? É, Zupac? Assim, tecnicamente ele veio para ser titular do Palmeiras. Agora, essa conversa de titular absoluto, ela fica muitas vezes em segundo plano, porque a temporada exige que os técnicos estejam trocando o time o tempo todo, né? Mas pelo que o Andréas mostrou nessa semana, pelo que a gente sabe que ele é capaz de mostrar, né, no todo, e pela resposta imediata no primeiro momento, quando a gente imagina um jogo importante e o Abel escolhendo os seus melhores jogadores, dificilmente o Andréas vai estar fora, independentemente da função que ele exerça, seja de segundo volante, o que ele ainda não foi na equipe do Palmeiras, ou como esse meia um pouco mais avançado
avançado, vindo da direita para dentro ou pela faixa central, como ele foi no jogo de quarta-feira em Buenos Aires. E no jogo de hoje ele entrou com um aproveitamento altíssimo. É bem verdade que ele encontrou um espaço, uma defesa, um sistema defensivo convidativo do Fortaleza, meio que largando mão, não marcando ninguém, e o Andréas bate muito bem na bola. A gente viu no cruzamento para o Gustavo Gomes na quarta e nos 2 chutes de hoje. Então ele entrou muito bem. E um detalhezinho, que hoje a gente teve o reencontro de Andréas e Daverson, né? O Daverson entrou no segundo tempo, só que agora eles estão em papéis invertidos. O Daverson é o rival do Palmeiras. O Andréas joga no Palmeiras. Se encontraram hoje porque o Daverson entrou tal qual o Andréas, mas o novo reforço, o 8 do Verdão, fez 2 belíssimos gols. Uma chegada triunfal do Andréas ao time do Abel. O mundo é uma bola de futebol mesmo. Não é? E roda rapidinho. É isso aí. Deixa eu colocar a classificação do Campeonato Brasileiro e vamos seguir falando da partida do Palmeiras contra o Fortaleza. Fortaleza numa situação muito complicada, está na 19ª colocação com 18 pontos apenas. O Flamengo tem 50, agora com o mesmo número de jogos do Palmeiras, mas ainda vai jogar nesta rodada. Então o Palmeiras sempre vai ficar com um jogo a menos, pelo menos até aqui. Então 50 pontos do Flamengo, o Palmeiras tem 49, o Cruzeiro tem 47, o Cruzeiro com 23 jogos. O Botafogo fechando o G4 com 39 pontos conquistados. O Botafogo que já venceu nessa rodada, venceu o Galo, também vamos falar dessa partida. Depois vem o Mirassol com o mesmo número de pontos do Botafogo. O Mirassol ainda joga. Tem o Bahia com 37, o São Paulo tem 35 pontos, o Fluminense 31 pontos, também já jogou e venceu o seu jogo. Red Bull Bragantino é o 9º colocado, 31 pontos, e o Corinthians fechando a primeira página, o 10º colocado, com 29 pontos conquistados. Aí temos o 11º, o Ceará, 28 pontos, que empatou hoje com o Bahia. O Internacional ainda joga, tem Clássico Grenal amanhã, 27 pontos é o 12º. O Galo tem 25 pontos, é o 13º. O Grêmio tem 25 pontos, é o 14º. Vasco e Santos, 23 pontos, o 15º e o 16º. Então, o Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento temos o Vitória, que perdeu a sua partida hoje para o Fluminense, 22 pontos. Juventude tem 21. Fortaleza, 18 pontos conquistados apenas em 23 jogos. É importante que a gente coloque ali o número de jogos também, tá? E o Sport é o lanterna da competição com 11 pontos. Quem está falando neste momento é o Palermo. Vamos ouvir um pouquinho. Vivendo o seu melhor momento na temporada, venceu o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no último fim de semana, venceu o River fora de casa, venceu o Fortaleza, e muita gente pode colocar, mas era o Fortaleza na zona de rebaixamento, mas é um Internacional muito fragilizado, e o River fora de casa. Então é um momento muito bom realmente, no momento da temporada em que o Palmeiras começa a demonstrar o seu melhor futebol. Sabe quem está achando isso também? Quem? Abel Ferreira. Já chegou? Ele está falando, vamos ouvi-lo. Vamos lá. Às vezes parece que jogamos sozinhos, não é? Às vezes parece que o adversário não conta. Eu entendo que vivemos num país onde a cultura de vencer sempre é o que vale. Não é? Vivemos num país, aliás, num país especial, de que eu particularmente gosto e de facto o Brasil, São Paulo e o Palmeiras. De há 5 anos esta parte eu considero a minha casa. Mas a verdade é que essa cultura do ter que ganhar sempre e a qualquer custo, ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum. Mas como tu disseste bem, nós na primeira parte, mais do que aquilo que nós não conseguimos fazer, foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, de fechar muito bem os espaços. Uma equipa que basculava, vocês falam aqui não é bascular, balançava muito bem da direita para a esquerda, a fechar nos espaços, quer do Sousa, quer do próprio Facundo, com o Veiga e o Maurício a jogarem na frente, exatamente no mesmo sítio onde treinam. E deixem-me dizer-vos que eu não faço nada no jogo que nós não treinemos, portanto, mas dou muito mérito àquilo que foi o nosso adversário, e depois a estratégia ao intervalo foi procurar um pouquinho surpreender o adversário naquilo que foi trocar o pé direito para o pé esquerdo em função daquilo que era as portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar, não só no cruzamento, mas com uma chegada à área, como o remate. E como eu sempre vos digo, às vezes funciona, e estiveste atento a isso, sim, troquei de lado porque entendi que devia ter um direito na direita por dentro e um esquerdo na esquerda por dentro também. Funcionou bem, às vezes não funciona, mas
Na primeira parte não conseguimos, por muito mérito do adversário. Na segunda fizemos poucos ajustes, esse foi um deles. E às vezes os jogos são um bocadinho como um desporto que eu particularmente não gosto muito, mas que vocês veem muito aqui, são as lutas, não é? E às vezes o nosso adversário se fecha bem e nós temos que continuar a tentar entrar, a agredir, a ser mais objetivo. E nós, o adversário, com aquilo que foi a nossa circulação, com a nossa intensidade, com o nosso ritmo, não ia aguentar, independentemente se entrou os jogadores mais ou menos utilizados. Desta é daquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar. Portanto, foi bom para eles e foi bom para nós, e é isto, todos somos um. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Transamérica. E é claro, né, a escalação de hoje é muito condicionada pelo pouco tempo de preparação que você teve, também com o jogo do River Plate na quarta-feira. Não, já disse que não, mas enfim, a atividade de ontem, quando você traz para o Allianz Parque, é para aproveitar esses jogadores que não têm tido tantos minutos assim para já se ambientarem ao estádio, ao gramado, onde vocês vão enfrentar a equipe do Fortaleza. Uma segunda pergunta: hoje o Palmeiras jogou com uma homenagem bem bacana, né? Amanda Gutierrez, que na segunda-feira vai representar a Sociedade Esportiva Palmeiras no Ballon d'Or, concorrendo ao prêmio de melhor jogadora do mundo. O quanto isso também é bacana da parte do futebol masculino, ter essa representatividade de uma atleta do clube participando de uma premiação tão importante. Futebol feminino. Isso, do futebol feminino. Isso. Não, estou falando do masculino. Mostrar a representatividade de uma atleta tão importante dentro da instituição como a Amanda Gutierrez, que é do futebol feminino. Olha, começando pela última pergunta, eu acho que é um orgulho, é ótimo. Todos diferentes, todos iguais. Né? As pessoas confundem estas cores, que já uso desde os 20 anos. Todos diferentes, todos iguais. Mas acho que acima de tudo é um orgulho para nós. O Palmeiras somos nós, o Palmeiras é o nosso torcedor, o Palmeiras é o nosso staff, o Palmeiras é todas as pessoas que trabalham no clube, o Palmeiras são os seus atletas. E fico muito contente quando as pessoas falam no Palmeiras. Quem é o Palmeiras, afinal? Não é? Palmeiras somos todos nós, torcedores, técnicos. Portanto, quando falo o Palmeiras é um clube organizado. Palmeiras estão a falar de ti, estão a falar de nós. Equipa, torcedores, atletas, funcionários. Portanto, isso tem que ser um orgulho para todos nós, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque a excelência, ela custa caro, exige muito de todos nós, exige o máximo esforço de cada um, exige sair da zona de desconforto, exige às vezes discussões no bom sentido para tirar o melhor de cada um. Portanto, como te disse, é um orgulho para todos nós. A segunda, a preparação deste jogo, falaste de virmos aqui adaptar-nos àquilo que é as circunstâncias do nosso gramado. Eu já falei um bocadinho deste gramado, é um gramado especial. E estes jogadores que entraram, apesar de nós os treinarmos, e eu não mostro quem joga, e todos estão preparados para jogar, porque eu durante a semana eu meto-os todos a treinar com todos. Portanto, toda a gente está preparada a jogar, ou o Murilo e o Fux, ou o Murilo e o Gomes, ou o Fux e o Micael, como foi hoje. As duplas da direita e da esquerda igual, porque o treino é mesmo para isso. Eu não treino 11, eu treino 28 jogadores. Portanto, foi um período de adaptação, para nos adaptarmos ao contexto, à relva, à velocidade da bola. E depois também porque, em função daquilo que é o calendário, e 2 dias só para preparar este jogo, depois de vir de uma viagem que chegamos ao CT às 7 da manhã, é que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. Com 2, 3 dias de recuperação, que é o que nós temos. 2, 3 dias de recuperação, que é aquilo que eu tanto me bato. Perguntem a especialistas qual é a interferência que isto tem no rendimento físico e físico e não só, e cognitivo do atleta. Portanto,
teve muito a ver com isso. Se os jogadores estão no Palmeiras é porque são bons, se estão aqui é porque nós confiamos neles, se estão aqui é que têm que estar preparados para jogar, seja 1, seja 3, seja os minutos que for, e como eu te disse no início, este tipo de vitórias são vitórias que eu particularmente como treinador fico contente e feliz por ver reconhecido tudo aquilo que é o nosso trabalho diário, espelhado em jogadores que têm se calhar menos ritmos de jogo e que podiam ter outro tipo de desempenho e chegam lá dentro e mostram que nós estamos aqui para servir algo maior do que o eu, que é o Palmeiras, e isso é algo que me enche de orgulho. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!